Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o assunto hoje é muito parecido com um vídeo que eu já fiz, um comentário recentemente, né? Na verdade não foi um comentário, foi um diálogo aí, na verdade um monólogo, né? Para ser mais ainda específico, um monólogo bem longo a respeito sobre esse assunto, né? A respeito desse assunto, que é colecionismo, acumulação e tudo mais. No nosso caso aqui, como o meu canal ele é mais voltado para essa parte de videogame, e eu nem me considero colecionador, nunca me considerei, porque o que eu tinha aqui, de fato eu estava acumulando, né? Porque eu nem jogava e eram poucas coisas. Mas como vocês estão vendo aí, eu estou usando esse vídeo aí para ilustrar um pouco o vídeo. Essa é uma das maiores coleções de PlayStation 3 do mundo, né? Fora outras aí que ele tem. E hoje, parece que essa semana eu nem tinha visto isso, confesso a vocês de verdade, que eu nem tinha visto essa matéria, mas parece que agora é oficial. A OMS definiu o vício em videogame, o vício em jogos, como uma doença, uma patologia. Então recentemente eu fiz um vídeo debatendo, comentando isso, se o transtorno, se era um transtorno ou um hobby, né? No caso específico do vídeo anterior que eu fiz, isso se devia à coleção, a colecionismo, né? E não necessariamente a jogar os games. O que a OMS definiu como doença é as pessoas que ficam muito tempo conectadas, muito tempo jogando, muito tempo em frente ao computador, ao PC, né? No caso, ao PC, ao console, ao portátil, seja o que for, celular também, jogando o tempo todo e tal. Pelo celular hoje, principalmente pelo iPhone, se eu não me engano, nos Androids também tem essa opção, mas se eu não me engano, posso estar enganado, que tem um aplicativo que faz isso, mas eu acho que alguns modelos de celulares trazem essa função e no iPhone já é nativo. Você consegue ver lá quanto tempo você passa jogando ou fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Você tem lá, por exemplo, ficou tantas horas assistindo uma rede social, assistindo um filme, assistindo um YouTube. Ele te dá as métricas por aplicativo, né? Ou seja, você consegue ter acesso ali, ter mais ou menos uma ideia de quanto tempo você passou em redes sociais e tal, fazendo coisas e tal. E às vezes, se você parar para pensar, principalmente a gente que nunca fez, não tem o costume de fazer, se você for dar lá uma olhada em quanto tempo você passou, você vai ficar assustado, tá? Tanto faz ser rede social ou jogos, né? Logo, eu acredito que logo a OMS vai definir o vício em celular, né? É normal isso, é comum hoje. Confesso a vocês que eu sou um desses, e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é que ele é um complemento do vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo de colecionismo aqui embaixo, né? Comentando se é um transtorno ou um hobby. E eu confesso que o motivo desse vídeo é esse, né? Para complementar o vídeo anterior e para falar realmente que eu também sou um viciado, né? Muitas pessoas aí podem achar que tá criticando. Isso aqui não é uma crítica, é um debate. Na verdade não é um debate que não tem ninguém aqui, mas uma forma de eu exteriorizar um pouco aquilo que eu penso, de certa forma ajudar alguém. Eu não tenho o intuito de viralizar esse vídeo nem nada disso, até porque é uma coisa muito específica. Mas se de alguma maneira, eu tenho certeza que sim, que teve gente que comentou no outro vídeo, se de alguma maneira eu servir para alguém, pelo menos para a pessoa prestar um pouco mais de atenção, já vai ser válido. Então a ideia surgiu disso, né? Eu vi a matéria, fui lá consultar quantas horas eu passava em alguns aplicativos e fiquei assustado, cara. Boa parte do meu tempo, boa parte do meu dia, o dia tem 24 horas. Eu posso dizer a vocês sem sombra de dúvida que eu, em alguns joguinhos, como eu estou jogando muito o Red Ball, que é um jogo de futebol, já comentei aqui várias vezes, para Android, eu passo 6, 7 horas jogando esse game. É óbvio, é evidente que não são direto. Essa métrica ela não é associada a você ficou aquele tempo todo, obviamente, jogando. É lógico que ele vai colhendo o tempo que você fica ao longo do dia, né? Não necessariamente eu parei e fiquei ali 7 horas jogando, não. Eu jogo meia hora aqui, jogo 20 minutos ali, aí vou pro trabalho mais ou menos 1 hora de condução, estou jogando, né? Na hora do meu almoço, da minha janta, jogo mais 1 hora e volto mais 1 hora e por aí vai. Não foram todos os dias, mas teve um dia nesse mês que chegou a 7 horas, mas a minha média, 6 horas, perdão, 6 a 7 horas, 6 horas uns quebraram. A minha média aí de uso desse aplicativo do Red Ball varia em torno aí de 4 horas, 3 horas e pouca, 4 horas e pouquinho nessa faixa aí. Então é muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, poxa, 4 horas, eu não sei, eu sou péssimo de cálculo, não sei nem quanto é que dá isso aí referente a um dia, mas o que? Vamos botar por 20, se fosse dia 24, né? Seria o que? Praticamente um quarto, né? É isso? 4, 8, 12, 16,
não, sei lá, um quinto, um quarto aí do dia. É muita coisa, né? É uma fatia muito grande de tempo que a gente perde jogando ou fazendo aí algumas coisas que algumas a gente pode dizer até que é bobeira, né? Vendo vídeo e tudo mais. Em contrapartida, essa é a nossa realidade, né? Por muitas vezes, principalmente a gente que tem filho, fica aí de certa forma chateado, quer tirar um pouco os nossos filhos disso. Eu vivo isso constantemente, né? Eu sou divorciado, quando eu pego a minha filha, eu fico numa sinuca, assim, né? Fico numa ponte, porque eu quero tirar ela um pouco desse cenário de videogame, de rede social, de YouTube, de vídeo, mas eu tenho que fazer as minhas coisas dentro de casa e isso acaba sendo um facilitador. E se a gente for parar para pensar, a gente que está na faixa dos 30 e pouco, 40, lá na década de 90, de 80, né, início dos anos 2000, a nossa diversão era praticamente a mesma coisa. A gente tinha os videogames e a gente tinha a televisão. Então a gente via muito desenho, via muito, enfim, filmes, séries, coisas que passavam de tarde em algumas redes de televisão e era comum. Então cada etapa, na época dos nossos pais, dos nossos avós, por exemplo, eram outras coisas, né? Eram bonecos, eram totó, era bola, era ir pra rua, jogar queimada, era outro tipo de coisa que tomava o tempo. Então, ao mesmo tempo que assusta, eu acho que é normal, é comum, é o mundo que a gente vive hoje em dia. Então as crianças que nasceram de 2005 para cá, que é vamos dizer assim, que é um ano que a tecnologia invadiu o Brasil, as crianças necessariamente elas já nascem na tecnologia, então desde cedo a gente dá telefone, a gente, enfim, tablet, está sempre ali, então é difícil você chegar e cortar, né? Eu vou ler aqui pra gente aqui só um trecho da matéria, saiu em vários portais, em vários jornais, aí eu não vou nem deixar o link aqui, porque eu acho que é até desnecessário, é só você dar um Google aí que você vai ver, só botar lá vício em games OMS, ou pesquise como você quiser que você vai ler lá, que saiu em vários portais, todos praticamente, essa matéria, dizendo que de fato agora a OMS considera o vício em videogames uma doença, uma patologia. No nosso caso, assim, que a gente se considera normal, eu me considero normal, embora eu ache que realmente 6 horas eu ter ficado conectado jogando esse jogo aí ao longo do dia, né, 6 horas, já acumulou essas 6 horas de jogo, achei que foi muita coisa. Eu vou tentar me policiar um pouco mais. E como eu falei no jogo também no vídeo recente que eu fiz, que os jogos de Android eles são feitos com essa finalidade, não só o Android, tá, gente? É lógico que o iPhone, os jogos em geral, PS5, qualquer um, console, PC, eles são feitos com essa finalidade de deixar a gente num estado de flow. Eu tô para lançar um vídeo a respeito disso, do porquê, qual é a diferença, por que os jogos antigos eles eram mais difíceis do que os jogos atuais, né? Vou deixar essa pergunta no ar e tô para fazer um vídeo sobre isso. Então eu acho justamente isso, eu acho que nessa época aí os jogos tinham o mesmo nível de dificuldade que tem hoje, mas eram propostas diferentes, né? Principalmente aqui no Brasil, onde muita gente como eu, a gente não tinha muitos cartuchos, muitas fitas, então a gente ficava naquela ansiedade de ir em locadora alugar os jogos e tudo mais, e acabava achando um pouco mais difícil. Mas quem tinha as fitas, se você for conversar com pessoas que tinham fitas, que liam revistas, essas coisas, o nível de dificuldades para elas é diferente do que é pra gente hoje, né? Então assim, a gente está vendo os jogos hoje em dia caminhando para gráficos cada vez mais realistas, como a gente está vendo aí, parece que você está imerso num filme, e os jogos hoje são feitos com essa finalidade, é o chamado estado de flow, ou seja, o jogo ele não pode ser nem tão difícil e nem tão fácil. Se for fácil, você larga de mão, você como é que diz? Platina rápido, né? Termina o jogo muito rápido, larga de mão, não vai querer mais se interessar. E nem pode ser muito difícil, porque senão você fica chateado, entediado, não consegue passar e larga de mão também. Então os jogos ele tem que mesclar esse meio termo de sempre estar te oferecendo um brinde, sempre estar te oferecendo algum tipo de vantagem, volte amanhã para pegar a caixa tal, você ganhou tantas horas de não sei o que, compre isso que você ganha isso tal. Então a ideia do jogo, não só o jogo, foi aí que eu falei com vocês, hoje as redes sociais e qualquer uma delas também são feitas, são desenhadas para você ficar imerso cada dia mais, cada vez mais ali dentro. O Facebook, por exemplo, detesta que você saia do Facebook para ver vídeos em outras plataformas. Por isso é que ele criou o Reels no Instagram, por isso que ele criou o Facebook Watch, que tem outros tipos de vídeo, e da mesma forma o YouTube, né? Ele não fica nem um pouco feliz se você sair jogando links aqui para outras plataformas. Dizem, não sei ainda, estou começando meu canal, mas dizem que o algoritmo não curte muito, porque você está tirando a pessoa, como que eu estou numa plataforma, tirando a pessoa, botando para outra plataforma. Então é normal até que eles não curtem. Então isso é feito, é tudo desenhado
Por que vem logo um vídeo em sequência em cima do outro? Justamente por isso, para você ficar mais tempo dentro do consumindo aquela plataforma, aquele conteúdo, e o algoritmo vai trabalhando em cima disso, ou seja, você acaba de ver um vídeo de culinária, daqui a 5 segundos vem outro vídeo de culinária, né? Ele vai tentando entender o que você gosta. Se você curtiu aquele vídeo, então ele gosta desse conteúdo. Aí ele te manda um vídeo de, de fitness, aí você não deu like, então ele passa a batida. Aí no próximo vídeo culinário você deu like de novo. Ele já entendeu, basta 3, 4 likes para o algoritmo entender que você gosta de vídeos de culinária, então ele vai começar a te sugerir isso. E nos games é a mesma coisa. Então hoje é muito fácil, infinitamente mais fácil você se viciar, porque as coisas vêm até você. Diferentemente da nossa época, anos 90 e 80 e 2000, a gente não tinha essa facilidade tecnológica que a gente tem hoje na palma da mão. A gente era mais difícil de você conseguir atrair as crianças. Mas essas práticas publicitárias sempre aconteceram, sempre existiram e sempre vão existir. Não é nada da modernidade, não é nada da atualidade. Então eu vou ler aqui a matéria, só para a gente entrar um pouco nesse mérito, e depois a gente discute mais um pouquinho a respeito disso aí, beleza? Então no caso aqui eu escolhi o portal da Exame, né, que é uma revista muito conceituada aí, no mundo, né, praticamente, no Brasil, né, traz muitas notícias de tudo, né, de empresas, tecnologia, economia, enfim. E tá aí, né, tá no portal exame.com. A matéria do dia 5 de fevereiro, tá? Já tem até um certo tempo que saiu aí, foi mês passado, nós estamos em março de 2022, saiu no início de fevereiro, e de fato, eu confesso a vocês de verdade mesmo que eu não tinha lido, tô lendo agora, que minha mãe tinha compartilhado comigo isso para vocês verem, né? Compartilhando no Instagram, não abri na época, tô abrindo agora. Então vamos lá, vício em games é reconhecido como doença pela OMS, saiba como identificar. Especialistas alertam para a consequência dos excessos, mas ressaltam o lado positivo dos jogos. Vou ver aqui um pouco a matéria. Agora é oficial, o chamado distúrbio de games é considerado uma doença pela Organização Mundial de Saúde, OMS. O que sacramentou a decisão foi a publicação no mês passado de uma versão atualizada da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, chamada CID-11. Nela, o problema é definido como um padrão de comportamento caracterizado pela perda de controle sobre o tempo do jogo e sobre a prioridade dada aos jogos em relação a outras atividades importantes, e a decisão de continuar de frente à tela apesar das consequências negativas. Eu vou deixar um vídeo rolando para ir ilustrando, para não ficar chato para vocês, tá? Vou lendo aqui enquanto o vídeo está rolando, só para... Mas a matéria é essa, quem tiver dúvida, vou procurar deixar o link aqui, mas caso eu esqueça, podem me cobrar, mas a matéria é no site Exame, beleza? Bom, vamos seguir aqui. O diagnóstico é dado quando os prejuízos afetam de forma significativa as áreas pessoal. O diagnóstico é dado quando os prejuízos afetam de forma significativa áreas pessoais, familiares, sociais, educacionais e ocupacionais ao longo de cerca de 12 meses. A descrição lembra você ou alguém muito próximo? Esse é um problema que já vem ocorrendo há muito tempo, mas que piorou. Hoje, a quantidade de jovens que passam horas e até dias na frente do videogame aumentou muito, relata o psicólogo Cristiano Nabuco, coordenador do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, USP. Ele conta um caso de um paciente que chegava a ficar 55 horas seguidas conectado, não levantava nem para ir ao banheiro, fazendo as necessidades nas calças. Outras pessoas param de tomar banho, se afastam dos amigos, perdem o emprego ou o total interesse pelos estudos. Nada de graça. Uma boa parte do problema está no modelo de negócios das desenvolvedoras de games, setor aquecido por recentes aquisições bilionárias por parte das Big Techs. Dizem que não precisa pagar para começar a jogar. Mas, quanto mais tempo elas mantêm os clientes enganjados, mais conseguem vender vantagens. Por isso, analisam constantemente o comportamento dos usuários e testam novas maneiras para evitar que desliguem ou façam outra coisa. Os jogos de hoje não têm mais game over nem pause. Ou seja, se a pessoa sai ou se ela desiste, seu time. Minuto 14:49.
Se a pessoa sai, ela desassiste o seu time. Isso pode gerar medo de retaliação e o famoso FOMO, FOMO, uma sigla, uma expressão em inglês que significa Fear of Miss Out, ou seja, medo de ficar de fora. O tempo de vida roubável é terrível, diz o psiquiatra da USP. Muita calma nessa hora. Como sempre acontece quando se descreve casos extremos, é necessário cautela para não se cair em graves generalizações. Os games também podem ser benéficos, representam uma oportunidade de dar uma relaxada depois de um dia de muito trabalho ou estudo. Permitem entrar numa realidade diferente e divertida. Também está comprovado que podem ajudar casos de ansiedade. Não é o meu caso não, mas enfim. A maioria dos jogadores, obviamente, não leva vidas disfuncionais. Um estudo publicado no Jornal de Psiquiatria da Austrália e Nova Zelândia no ano passado estima que cerca de 2% da população mundial sofre do transtorno, mas pesquisas são necessárias para que se tenha uma melhor ideia. Mesmo que seja um percentual mínimo que sofra de distúrbio, o problema é que ainda assim é muita gente. Se o cálculo australiano estiver correto, seriam cerca de 154 milhões de viciados no mundo. A Entertainment Software Association, uma associação comercial da indústria de videogame dos Estados Unidos, estima que haja cerca de 2,6 bilhões de players em todos os continentes. Segundo uma estimativa da Game Brasil, consultoria especializada no mercado digital brasileiro, 7 em cada 10 brasileiros afirmam que jogam. No ano passado, a China, que é a maior e um dos maiores mercados de videogame do mundo, introduziu novas regras para a quantidade de tempo que crianças e adolescentes podem jogar. São cerca de 3 horas por semana, limitado a 1 hora por dia, das 8 às 9 da noite, e apenas às sextas-feiras, fins de semana e feriados. No Ocidente não há notícia de medida tão drásticas. A tentativa de coibir os exageros são de dentro de casa. Nabucco recomenda que o engajamento parental. Isso inclui, além de regular e limitar o tempo gasto no videogame, deixar o computador ou o console no ambiente comunitário da casa para que haja supervisão. Checar esporadicamente que tipo de jogo a criança está jogando, sentar ao lado dela para entender como o jogo funciona e principalmente tentar engajá-la em atividades offline. O perfil de quem sofre de dependência em jogos eletrônicos costuma ser de pessoas do sexo masculino e de classe média. Normalmente o uso abusivo começa na pré-adolescência ou na adolescência. Pessoas que apresentam doenças mentais prévias, como depressão, têm mais chance de desenvolver o transtorno. O mesmo vale para quem já enfrenta problemas familiares e baixa autoestima, já que, enquanto jogam, eles se sentem parte de alguma coisa, já que não têm vida real e ainda se beneficiam do bem-estar provocado pela liberação da dopamina no cérebro. Ajuda para viciados. O tratamento para o transtorno de jogos eletrônicos é similar ao de outros vícios, psicoterapia e, em alguns casos, medicamentos. A ideia por trás da designação da OMS não é estigmatizar nem proibir os videogames. Ela procura justamente contribuir para a ampliação do número de diagnósticos e do maior acesso aos diferentes tipos de ajuda, já que as seguradoras de saúde serão pressionadas a pagar pelos tratamentos, pois agora passa a ser reconhecido como uma condição médica. Mas, de novo, há uma grande diferença entre ser um jogador entusiasmado e ser um viciado. A preocupação exagerada de pais sobre os efeitos dos games nos filhos ainda não foi reconhecida pela OMS como um transtorno obsessivo. Entre aspas, ainda não. Então, boa parte da matéria que a gente viu aí, né? Boa parte do que a gente viu. Vou até pausar aqui para botar um outro vídeo. Boa parte dessa matéria do que a gente viu, como eu estava falando, é bem baseado na minha introdução, né? Eu não tinha lido a matéria, essa matéria da Exame, eu separei ela assim que eu vi o link, eu li mais ou menos ali o trecho, algumas coisas, mas não me aprofundei. Eu sempre deixo para ler junto com vocês aqui, para ter essa expectativa e tal, para ficar uma coisa bacana. Eu vi o título, vi do que se tratava e tal, mas não me aprofundei muito na matéria, deixei separado aqui, fui lendo e fui gravando. E é bem aquilo que eu comentei, né? Quer dizer, a gente hoje em dia também não dá para traçar esse consenso de dizer que todo mundo é viciado, não é isso, né? Mas de fato é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, tanto com relação às crianças, né, os adolescentes, como com relação a nós também, né? Tem gente que às vezes não se vê como viciado, não acha que é viciado e passa boa parte, 10, 11 horas às vezes, jogando joguinhos bobos como Candy Crush, como outras coisas simples,
e que acabam se tornando um vício, né? E não há aquele negócio de explicar, olha os gráficos desse jogo, é uma coisa absurda, estrondosa, mas a mim não causa nenhum tipo de vontade de jogar. Eu estou aqui ansioso para voltar para jogar o meu Red Ball a todo momento. E obviamente que, como eu tinha falado no início, a questão de estar no celular facilita muito mais, ou seja, o celular está todo o tempo comigo. Eu abro para ver uma notícia, eu abro para ver uma rede social, para conversar com alguém, e o ícone do jogo está ali, então a facilidade está na palma da minha mão, né? Eu estou para lançar um vídeo também a respeito desse bate-papo de por que as pessoas estigmatizam tanto quem joga no celular, né? Por que há esse preconceito, essa, sei lá, digamos, essa rixa aí, né? Quem joga em celular não é gamer e tudo mais. Se hoje em dia o celular se tornou a maior ferramenta para se jogar, eu não conheço nada parecido, né? Nem todo mundo tem um PC ou tem um console tão parrudo, tão potente para poder rodar esse tipo de game, que aliás, por sinal, é bem, né, bem desrespeitoso, né? O cara tá aí, é GTA, não podia ser diferente, né? O cara tá aí passando por cima de todos os sinais aí sem respeitar. É uma discussão também bem antiga, né? O poder que os videogames têm de causar na gente, a gente que já foi criança, causar algum tipo de problema, né? Enfim, tornar a pessoa mais violenta, assassinos, basta que aconteça alguma coisa para essa discussão vir à tona. Quantos de nós não jogamos GTA, não jogamos Call of Duty, tantos outros jogos aí ditos violentos, e nem por isso nos tornamos aí nenhum tipo de animais, nenhum tipo de loucos. É lógico que se a pessoa já tem propensão àquele tipo de situação, é óbvio que o game vai facilitar ainda mais. Mas se não fosse o game, a pessoa ia procurar uma outra forma. Se não existissem armas de fogo, os seres humanos iriam se matar com faca, com pedra, enfim, não existia, vamos supor, não existia armas aí na idade das trevas, lá na idade das pedras, sei lá, na pré-história não existia arma e os seres humanos se matavam com outro tipo de ferramenta. Então uma coisa não justifica a outra, não tem nada a ver. Então o intuito do vídeo foi esse, foi ler para vocês essa matéria, foi trazer à luz novamente essa discussão. Se por um acaso você passa muito tempo aí jogando, dá uma consultada, dá uma analisada, vê se não é de repente hora de dar uma parada e tudo mais. E é isso, tá bom? Faz essa reflexão, que às vezes isso pode estar te fazendo algum mal. Dá uma olhada no celular do seu filho, quanto tempo ele passa jogando. Tenta, pelo menos tenta, né, fazer umas atividades como a matéria falou ali, offline. Jogar uma dama, jogar uma dedanha, em alguns lugares chamam de adedonha, brincar um pouco, sair um pouco desse mundo de tecnologia, enfim, só para melhorar um pouco o convívio e o relacionamento, beleza? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, vamos refletir um pouco sobre isso, porque o assunto é sério, como vocês viram aí, agora é considerado uma doença, e os planos de saúde daqui a pouco vão vir com tudo aí para começar a negar atendimento, e o negócio vai ficar cada vez mais complexo, cada vez mais estranho aí, cada dia mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima e fui. Desliga isso aí, cara, para de jogar um pouco.